Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal do grupo Servir e Amar Estudos Espíritas. E aqui você encontrará sempre o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. O Evangelho e os ensinamentos de Jesus dentro de uma visão espírita. Canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Aqui você encontrará palestras consoladoras e esclarecedoras. Aqui nós buscamos sempre levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Inscreva-se em nosso canal, divulgue em suas redes sociais, divulgue para os seus amigos e juntos que possamos fazer então um mundo melhor. E para iniciarmos a nossa conversa de hoje, vamos iniciar com a prece do servidor. De Emmanuel. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos a força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos a fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício da cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina, orientando-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a sua vontade misericordiosa e justa se faça hoje e sempre, onde e como estivermos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna. E hoje nós vamos ver a lição de número 24, Liberdade em Cristo. E Emmanuel retira, então, da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, o versículo 1, que diz assim: estais, pois, firmes na liberdade, com que o Cristo nos libertou, e não vos submetai de novo ao jugo da escravidão. E discorre-nos o grande instrutor espiritual, ditando então a Francisco Cândido Xavier as pérolas do ensinamento cristão para a nossa jornada terrena. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum.
através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição, firmando conchavos com perseguidores de sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz na morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Porque somente nessa base estamos livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encandeiam o espírito por tempo indeterminado nas trevas expiatórias. Pois é, aí está, liberdade em Cristo. Como nós lidamos com essa liberdade? Liberdade de religião, liberdade de ser, liberdade de existir, liberdade de fazer. A doutrina espírita, através das leis morais, lá tem exatamente a lei de liberdade, que nos permite fazer aquilo que nós quisermos. Sim, somos criados livres, todos nós fomos criados livres. Isto não significa que nós não temos deveres, obrigações, compromissos e responsabilidades. Liberdade em Cristo é seguir os seus ensinamentos, é tomar o Cristo
como guia e nosso modelo não de perfeição, de conduta, de moral, de vivência aqui. Todos nós, quando chegamos ao planeta Terra, pelas portas da reencarnação, espíritos falidos, espíritos com muitos débitos dos nossos prazeres, equívocos, enganos, satisfações. Muitas vezes abusamos dos sentimentos daqueles que caminham conosco nas várias jornadas terrenas. E hoje, com o advento da doutrina espírita, desde a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, nós conseguimos compreender com mais clareza que muitas vidas já tivemos e muitas outras ainda teremos, para poder fazer as devidas reparações, reconciliando-se com a lei divina. E como nós podemos assim fazer? Como nós devemos assim proceder? Seguindo o exemplo do Cristo, a liberdade do Cristo. O Cristo sempre ofereceu a liberdade de deixar cada um ser exatamente o que ele é. Jesus não impôs condições, Jesus não impôs regras, Jesus não impôs castigo nem punições, mas também não ofereceu recompensa. Jesus não ofereceu uma premiação. Se nós assim compreendermos, é exatamente essa a função da liberdade em Cristo. Pois Jesus nos deixou um código de conduta, nos deixou um manual de referência e de manutenção. Se nós somos espíritos em aperfeiçoamento, se nós somos espíritos buscando aproveitar as oportunidades que o Criador nos oferece, as oportunidades que o Todo-Poderoso coloca à nossa disposição, para que nós nos tornemos criaturas melhores, para que nós possamos nos tornar verdadeiramente instrumentos a serviço do amor, da caridade, da compaixão, da tolerância e da paciência. Precisamos compreender as necessidades dos nossos irmãos e dos nossos companheiros, as dificuldades que cada um encontra, as restrições de conhecimento, de informação, a deficiência intelectual, as provações e expiações que cada um de nós nos encontramos. Somos individualidade. Cada um de nós somos único, mas cada um de nós tem um papel a cumprir neste planeta bendito. E a nossa liberdade é exatamente conviver com as diferenças, conviver com os nossos irmãos que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, que têm princípios e valores que muitas vezes não coadunam com aquilo que nós hoje professamos, com aquilo que nós hoje ensinamos, com aquilo que nós hoje somos referência. Sim, Jesus poderia ter sido médico, engenheiro, doutor da lei. Não, Jesus nasce na manjedoura. Simples, ali, junto aos animais, na presença da sua mãe, daquele que é o seu pai. Jesus não impõe a uma condição familiar que a sua família encarnada, que a sua família terrena tenha os mesmos valores e os mesmos conhecimentos dos quais ele já dispõe. Jesus é obediente à sua mãe. Jesus aprende o ofício do seu pai, que isso era muito valorizado à época que o Mestre Divino, à época em que Jesus, a manifestação do amor divino,
reencarnou aqui entre nós. Jesus respeitou as condições evolutivas, a condição espiritual que Maria e que José se encontravam. Respeitou as dificuldades e as deficiências dos seus irmãos. Sim, a Bíblia fala que eles queriam também vender Jesus, que eles não compreendiam o significado da missão do Cristo. Jesus deu a eles a liberdade de aprender, a liberdade de seguir ou não aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. Jesus não impôs. A liberdade do Cristo começou na sua própria família encarnada, olhando as deficiências, porém sempre procurando ajudar e auxiliar. E nós temos Judas, um dos seus irmãos, que também tem aí, inclusive, as cartas. Nós sabemos de Tiago, há várias referências no Atos dos Apóstolos, no Evangelho de Lucas. O próprio Paulo, nas suas cartas, vai fazer referência a Tiago, um dos irmãos de Jesus. Mas é claro que não estavam todos na mesma condição evolutiva do Mestre. E Jesus deixa-lhes a liberdade de aprender e praticar os seus ensinamentos. Jesus não foi ao sinédrio, Jesus não foi em busca dos imperadores, dos reis, Jesus não foi em busca dos doutores da lei, dos escribas. Não, Jesus foi buscar nos pescadores, no comerciante Levi, o Mateus, evangelista. Jesus foi buscar em Judas, o comerciante, ali com todo o seu materialismo, com toda a dificuldade que era lidar com o financeiro, com o monetário. Jesus se cercou dessas pessoas simples. Jesus levou os pescadores, ensinou, mostrou a eles a importância da paciência, mostrou a eles a importância de aprender, de amar ao próximo. Jesus mostrou que o caminho que conduz ao Pai passa pelo perdão. Jesus indicou-lhes a direção segura, a prática da caridade, auxiliando os doentes, como muito bem diz o texto de Emmanuel, limpar os leprosos. O que é limpar os leprosos para nós, espíritas, hoje? Nós não estamos mais há 2022 anos atrás. É claro que hoje temos outras doenças, é claro que hoje temos outras problemas de saúde física, que inclusive são muito graves. Mas Jesus, quando diz limpai os leprosos, ele está dizendo não só dos males físicos, mas dos males e das doenças espirituais. Ciúme, inveja, ganância, cupidez, a sensualidade, essa busca incansável que muitos têm pelo ter. Então, quando Jesus disse limpai os leprosos, a lepra era uma doença. E a fofoca é uma doença, a maledicência é uma doença hoje. Não é, a doença não é só o tabaco, não é só o álcool, não é só a drogadição, não é só o sexo irresponsável, não. Sim, a mídia hoje, o imediatismo hoje, não deixa de ser uma doença que precisa ser combatida. Os valores espirituais. Então, quando Jesus vai oferecer a liberdade aos pescadores de aprender, ele faz um convite. Ele não está fazendo uma intimação, ele está convidando, deixando a liberdade, se eles querem seguir ou não. E a partir do momento em que eles aceitam o Cristo, eles então estão sendo capacitados para dar continuidade
ao evangelho de amor e aos ensinamentos que Jesus nos deixou. Eles transformaram-se em santos, transformaram-se em perfeitos, simplesmente pelo fato de aceitarem o convite e a liberdade de Jesus? Claro que não. Jesus sabia das deficiências de Pedro, Jesus sabia das dúvidas que cercavam o apóstolo, mas também conheceu a sua fé, conheceu a pureza dos seus sentimentos, a sua disciplina, a sua organização, e em momento algum Jesus declinou da liderança de Pedro para pastorear as suas ovelhas. Pois é, essa é a liberdade do Cristo. Nós não podemos, não devemos ficar apregoando os defeitos e as deficiências das criaturas. Nós devemos enaltecer as suas virtudes, as pequenas qualidades que, assim como nós, devem ser colocadas a serviço do Evangelho, a serviço do amor. Jesus desce das alturas espirituais, Jesus desce do mundo crístico, onde ele faz parte daquele grupo de espíritos puros que ali se reúnem para vir aqui oferecer-nos o caminho que conduz ao Pai. Por isso, ele deixa bem claro para todos nós. E se nós temos essa liberdade de trilhar esse caminho, por quê? Porque existem atalhos. Existem atalhos em todas as situações que se apresentam no nosso mundo, no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. É a liberdade. Se nós trilharmos o caminho que é Jesus, será um caminho de realizações, de paz, de harmonia. Não está dizendo que não teremos dificuldades, não está dizendo que não enfrentaremos obstáculos, mas este é o caminho que conduz não à salvação, o caminho que conduz à plenitude da nossa existência. A liberdade de permanecer no caminho ou desviar-se por atalhos é de responsabilidade nossa. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que alimenta, eu sou o pão que sustenta. Jesus deixa-nos a liberdade de escolher o alimento que cada um quer. Ele não está dizendo: eu sou o pão e vocês são obrigados a comer. Liberdade em Cristo. Ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Isso, mas se existe o mel, existe o leite, existe o trigo, existe o figo, existem muitos alimentos. O que Jesus está dizendo? Obrigando todos a se alimentar de pão? Jesus disse: eu sou o pão da vida. A liberdade de Cristo está em entender quando ele diz: eu sou o pão. Para chegarmos ao pão, precisamos preparar o terreno, lançar a semente do trigo, aguardar a madureza dos frutos, separar o joio do trigo, que muitas vezes acontece, colher, passar o trigo pela moenda, transformar esse em farinha para que ele possa estar em condições de ser o pão. A liberdade em Cristo não significa que o pão vai simplesmente ali aparecer na nossa mesa, que o pão vai simplesmente plasmar na nossa mesa. O pão é uma liberdade da lei de trabalho, da lei do progresso, da nossa necessidade de transformação. É isso que Jesus está dizendo. Por isso ele dá liberdade. Agora, quem quiser se alimentar de qualquer outro fruto, de qualquer outro alimento, pode, mas precisa entender o contexto que é a liberdade da alimentação. Vamos ser mais atuais? Se nós exagerarmos na gula, se nós exagerarmos na nossa alimentação diária, nosso corpo vai reclamar.
Nosso corpo vai sofrer essa nocividade que os alimentos em exagero e em desequilíbrio proporcionam. Portanto, liberdade em Cristo é compreender os seus ensinamentos. Entre muitos outros, Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma liberdade. Jesus não está obrigando ninguém a amar o outro. Jesus não está impondo uma condição de salvação, amar ao próximo como ele nos amou. Num planeta de provas e expiações como o nosso, nós vamos encontrar muitos reveses, muitas decepções, muitas frustrações, muitos desencantos. Nós vamos chorar, nós vamos sofrer, nós vamos ter dor. Sim, mas Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque na dor nós podemos exemplificar, na dor nós podemos ajudar aos nossos irmãos. Nós podemos, sim, ali, resignados, compreender que a misericórdia divina está nos preparando para algo melhor, para algo mais sublime. Como o trigo foi transformado, a mesma coisa é o diamante. Se o carvão ficar ali intacto, se o carvão ficar ali na ociosidade, ele nunca vai ser o diamante. Ele precisa agir, ele precisa buscar o calor, ele precisa ter essa liberdade de escolher se quer continuar carvão ou se quer se transformar no diamante. É a liberdade em Cristo. Liberdade de movimento, liberdade de expressão, liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade de auxiliar, liberdade de acolher, mas, acima de tudo, liberdade de viver. Nós somos livres, nós podemos escolher viver ou apenas existir. E existir em Cristo, viver em Cristo. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, pode servir como referência da nossa lição de hoje, quando ele nos assevera: já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E ele ainda vai asseverar: é para viver em Cristo, para o Cristo e com Cristo. É essa liberdade de escolha. Liberdade de viver em Cristo não é ser um beato, carola, não é simplesmente viver uma vida mística ou fanática. Não, é fazer uso da fé raciocinada, compreender a nossa destinação como espíritos eternos, criados à imagem e semelhança do Pai. Sim, Jesus confiou a cada um de nós a tarefa de cuidar de nós, mas permitiu-nos, deu-nos a liberdade, se nós queremos ser seus auxiliares, se nós queremos ser os seus colaboradores. E para isso, assim como foi com os apóstolos, ele vai nos preparar, ele vai nos capacitar, ele vai nos oferecer a oportunidade de amar, de servir, de amparar, de instruir, de socorrer. É essa a liberdade em Cristo. Liberdade para poder reconhecer a grandiosidade da misericórdia divina. Liberdade para compreendermos que Deus, nosso Pai, a perfeição absoluta, ou como diz os espíritos a Kardec, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele sabe de todas as nossas necessidades e oferece-nos a todos os dias e a todos os momentos oportunidades benditas de sermos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.